A aula vai ficar gravada também, então para quem não conseguiu entrar, depois a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Gente, a gente vai espelhar aqui um material para vocês, o slide, tá? Esse material também vai ser compartilhado. Depois, o chat vai ser aberto para dúvidas no final da aula, tá bom? Então, ao finalizar, nós vamos ali estar explicando para vocês todas as dúvidas, né? Esclarecendo todas as perguntas que surgirem durante a aula ali no chat. Tá sem som para vocês? A Fabrícia falou aqui que tá sem som. Então, gente, essa aula do jejum intermitente, a gente já deu ela, tá? Há um tempinho bem atrás. E eu acredito que tem muita gente nova aqui, então a gente resolveu trazer novamente, até porque é um assunto muito pertinente, é um assunto que a gente sempre tá tendo perguntas aqui na aula. E eu resolvi trazer para vocês, né, esse esclarecimento de que será que o jejum intermitente ele funciona para todo mundo? Será que ele é indicado para todo mundo? Eu sempre falo isso para vocês, né, que a gente tem que saber para quem, quando e por que indicar o jejum intermitente. E mais uma vez, aquilo que eu sempre esclareço, nós sempre temos que escutar as respostas do nosso corpo. Se o nosso corpo não está reagindo de forma positiva com uma estratégia, então é hora da gente modificar, né? Então tem muita gente que já fez o jejum intermitente, que já, né, testou ali e sabe que não deu certo, que é uma estratégia que não funciona e tá tudo bem, pode ele tá fazendo outra estratégia, né? E assim como tem gente que faz e se dá super bem, né? Então tem aí os dois lados. Então, assim, gente, a gente vai falar um pouquinho como fazer esse jejum de forma positiva também, né? Porque muitas vezes a gente faz esse jejum de forma errada. Então, aqui na aula, a gente vai trazer aqui, né, como a estratégia do jejum intermitente, ela pode impactar no emagrecimento, na faixa dos 40 a mais, que é o nosso maior público, e como ele funciona. Será que ele é realmente adequado para todos? Especialmente ali para quem está nessa faixa etária, acima dos 40 anos, né? E o que é o jejum intermitente? Muitas das vezes a gente fala nele, mas a gente não sabe o que de fato ele é, né? E ele é um padrão alimentar, é uma estratégia alimentar onde a gente alterna, né, os períodos de jejum com o período de alimentação. Então a gente tem a janela ali, né, em que a gente está permitido de fazer as refeições e a gente tem janelas de jejum onde a gente vai estar ali sem fazer as refeições. E a gente tem alguns dos principais métodos, que é aqui de 16 por 8, que são 16 horas de jejum e 8 horas disponíveis para comer. Tem aqui 5 por 2, que é 5 dias de alimentação normal e 2 dias com restrição calórica. Né? Além disso, tem o jejum alternado, que é o jejum a cada 2 dias. Então, a gente faz uma alimentação normal e faz o jejum a cada 2 dias. Então, a gente vai ali alternando, né? Assim como vai ter o jejum de 24 horas, vai ter jejum aí, né? Às vezes tem jejuns religiosos, então tem diversos tipos. Mas assim, para quem quer fazer jejum, para quem quer iniciar essa estratégia e realmente saber se dá certo, se funciona para você, eu sempre recomendo começar com o jejum de 8, de 12 horas, porque é um curto período de tempo, né? Então a gente vai ter ali resultados mais positivos e o teu corpo ele vai ali aos poucos, né? Porque imagina você que não está acostumado a fazer e do nada você começa com jejum de 16, de 24 horas. Eu, na verdade, de 24 horas eu nem indico, tá? Porque é muito tempo. E assim, o que que eu indico mais para vocês e que de fato é algo que pode dar certo? É o jejum noturno.
O jejum noturno é basicamente você fazer a sua refeição ali, no máximo até às 18, 19 horas. E você vai fazer normalmente todas as refeições, né? Café, almoço, lanche, jantar. Mas vai ser dentro ali do horário que você acorda até esse horário de 18, 19 horas. E depois você já fica em jejum até o dia seguinte. Muitas das vezes as pessoas fazem o jejum do café da manhã, né? E assim, o café da manhã é uma das nossas refeições principais e mais importantes do dia. Então eu não recomendaria vocês a fazerem jejum desse horário do café da manhã, né? Principalmente quem nunca fez, quem não está adaptado, porque pode sentir ali mais fome. E é uma coisa que eu sempre digo: começou o dia errado, as chances do restante do dia, as refeições irem dando errado, são muito grandes. Então a gente tem que ter bastante atenção, bastante cuidado com isso. E aqui nesse próximo slide, né, a gente vai falar da questão das mudanças no metabolismo. Aqui mesmo nesse, Lô. Isso. Só isso. Então, as mudanças que ocorrem no nosso metabolismo, né, não só após os 40 anos de idade, mas a gente tem diversas mudanças, a gente passa por diversas mudanças, principalmente quando a gente fala de nós mulheres, né? Então, durante o jejum, o corpo ele vai usar a gordura armazenada como fonte de energia, mas não é em todo mundo que isso vai acontecer. Em algumas pessoas que estão com esse metabolismo muito mais prejudicado, às vezes vai acabar estocando mais gordura. Então é o que eu falei para vocês, da gente sempre escutar os sinais do nosso corpo e saber identificar o que está dando certo para gente. E o jejum ele tem alguns benefícios, claro, como a redução de gordura corporal, aumento da sensibilidade à insulina, a melhora da saúde cardiovascular e potencial para redução de inflamação. Então, ele ali, na maioria dos casos, ele vai ser indicado para pessoas que têm, às vezes, ali algum problema de saúde, alguma patologia, e às vezes é indicado pelo profissional, pelaquela equipe multiprofissional, para auxiliar esse paciente, né, nesse tratamento da melhor forma possível, tá? Pode passar, Lu. E o jejum intermitente para as pessoas de 40 a mais, gente, eu tô falando exclusivamente dessa forma, porque a gente sabe que é o nosso maior público, tá? Mas a gente tem muitas mudanças no nosso corpo após esse período, e é algo que o Zanon sempre tá falando para vocês, né? A gente tem mudanças, a gente passa ali por processos, mas que nada é impossível. Tanto que temos exemplos grandiosos aqui dentro da equipe, né, de alunos, assim, que já perderam muito peso, já melhoraram muito a qualidade de vida. Então, a gente tem mudanças, mas não é impossível, né, a gente melhorar. Basta a gente correr atrás, a gente fazer o nosso melhor e estar sempre ali se empenhando em busca dessa mudança. E a gente tem diminuição da taxa metabólica, que justamente, né, a gente falou sobre a taxa metabólica na aula passada, e ela muda muito durante esse período. Então, é algo que a gente sente muito, né? O nosso metabolismo, ele muda muito. Mas como eu sempre falo, quem muda o nosso metabolismo na maioria das vezes é a gente. Porque com vindo as responsabilidades, com as mudanças de rotina, a gente começa a deixar de fazer atividade física, a gente começa ali a não se alimentar bem, a fazer uma ou duas refeições no dia, e nosso metabolismo vai caindo, mas pelas nossas atitudes mesmo também, né? Mudanças hormonais, né? A gente tem as mudanças hormonais aqui, como menopausa, a queda da testosterona, como outros problemas de saúde que a gente pode ter decorrente, né, dessa questão aqui das mudanças no corpo após os 40 anos. E as mulheres, elas vão sentir muito mais. Por quê? Porque quando vem a menopausa, a gente tem ali é, essa é muito prejudicado, né? Às vezes a gente está em uma dieta de déficit calórico, mas os hormônios não estão regulados e você não consegue emagrecer, você não consegue evoluir. E tem algumas mulheres que acabam tendo muito mais sinais e sintomas que outras. Então, a gente tem mais esse prejuízo, a gente tem mais dificuldade de emagrecer nessa fase,
mas que também não é impossível. E é um período que alguns médicos gostam de utilizar o jejum intermitente, é na menopausa. E ele funciona para algumas pessoas de fato, tá? Inclusive, a gente tem uma paciente, uma aluna no time, que a médica indicou, ela fez e realmente deu certo. A gente, né, junto da equipe, conseguiu criar um cardápio, estipular algo ali para ela que realmente desse certo, né, com o jejum associado aos sinais e sintomas da menopausa. Então, a gente tem esse aumento de dificuldade para emagrecer, mas não é impossível e a gente consegue chegar lá. E por que que esse jejum ele pode ser eficaz, né? Ele vai ali te ajudar a reduzir a resistência à insulina, que, né, que vai aumentando às vezes com a idade, às vezes nem precisa da idade para aumentar. Às vezes a gente já tem algumas pessoas que já possuem, né? Melhora a regeneração celular e a saúde do coração, que é a saúde cardiovascular que a gente falou lá em cima. Então, acaba sendo mais importante a partir desses 40 anos. Então, é por isso que algumas pessoas se dão tão bem com jejum intermitente, né? Menos pressão sobre o sistema digestivo, a gente tem uma digestão mais eficiente, tem uma digestão mais favorável, então pode de fato aqui ajudar, né, dessas formas aqui, sendo eficaz no nosso corpo após os 40 anos ou também em outro período. Gente, só um momentinho, rapidinho. Voltei, vocês estão me escutando? Tem um cachorro aqui e eu tive que, né? Desculpa, voltei. E o jejum ele vai funcionar para todo mundo, né? Vai funcionar para todos, como justamente a gente é o tema da aula. Ele não vai funcionar para todos, como a gente falou e eu sempre falo para vocês. A gente tem que muito saber para quem a gente vai indicar, por que que a gente vai indicar. Será que é uma estratégia que vai ser sustentável para esse paciente? Porque muitas das vezes não é sustentável, esse paciente não vai conseguir seguir com essa estratégia a longo prazo, o que pode ali prejudicar ainda mais o processo dele, né? Fazendo com que ele desista, com que ele largue a dieta no meio do caminho, com que ele largue o exercício físico. Então, ele pode ali não ser benéfico para todo mundo. E a gente precisa saber identificar isso, né? E ele tem ali seus benefícios gerais, como a gente já falou, da perda de peso, do aumento da energia, da melhora do controle glicêmico no sangue. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu me dou bem com o jejum, com nenhum tipo de jejum. Porque eu tenho baixa de energia, eu fico muito indisposta, muito preguiçosa e me afeta totalmente. A mesma situação da low carb não funciona para mim também. Mas por quê? Eu já sei identificar as respostas que meu corpo dá e que ele não reage bem a esse tipo de estratégia alimentar, né? Então, é muito a gente saber identificar. E como eu coloquei aqui para vocês, mas nem para todos ele é adequado, né? Pessoas com condições de saúde específicas, diabetes, problemas cardíacos, é importante ter essa consulta com o médico, ter essa equipe auxiliando. Por quê? Tem alguns tipos de pessoas que são diabéticas que não podem passar muito tempo sem comer. E a gente fazer um jejum, a gente pode causar uma instabilidade nessa pessoa. Então, a mesma coisa vai funcionar para a pessoa que tem problema cardíaco. Então, a gente sempre tem que consultar o médico, a gente tem que consultar uma equipe, né, de profissionais para dar a melhor orientação para a gente. Mulheres na fase de pré-menopausa ou menopausa podem sentir impactos hormonais mais significativos. Foi o que eu falei para vocês. Alguns endócrinos, ginecologistas, vão indicar um tipo de dieta específica, mas é como eu sempre falo, a única pessoa, o único profissional que é capaz, que vai poder passar algum tipo de dieta para vocês é um nutricionista. Então, é o único profissional que pode prescrever, entender a tua patologia, entender a tua dor e saber se de fato, né, vai funcionar. E isso em conjunto ali com a avaliação de outros profissionais. Nesse caso da menopausa, né, seria endócrino, ginecologista,
vários profissionais juntos, nutricionista, um personal, auxiliando para que a gente consiga ter uma redução de sinais e sintomas e a gente consiga ali ter objetivos alcançados da melhor forma possível. E pessoas com históricos de distúrbios alimentares também, né? Pessoas que já tiveram, por exemplo, uma bulimia, uma anorexia, não é a gente passar o jejum, porque pensem comigo, a pessoa já teve algum tipo de distúrbio alimentar, né? E a gente fazer uma estratégia alimentar com essa pessoa não é indicado. Então a gente sempre tem que ter cautela e saber para quem a gente está indicando. Por isso que durante uma consulta, durante ali essa conversa com o paciente, a gente investiga todo o histórico patológico dele, né? E quais são os desafios que a gente tem para a faixa etária de 40 a mais, né? Tem a parte hormonal, que eu acredito que é um dos principais, e é por isso que eu sempre estou falando para o quê? Fazer exames regularmente, ver como tá hormônios, vitaminas e minerais, como tá tudo. Então é sempre importante estar fazendo esse check-up. Então a gente tem as alterações hormonais que podem dificultar a adaptação ao jejum, né? E por isso que manter um jejum gradual e ajustar conforme o corpo responde é a melhor estratégia, né? Não adianta a gente começar com um jejum ali de 24 horas. Não é indicado, tá? Dificuldades com fome e energia. O apetite pode estar mais difícil de controlar. Pessoas que têm um apetite muito aumentado pode ser uma estratégia que vai ser frustrante, que a gente não vai conseguir adaptar, que a gente não vai conseguir encaixar para essa pessoa, né? Porque o apetite dela está totalmente aumentado e a gente fazer uma estratégia dessa forma pode ali desencadear o quê? A pessoa falar assim, eu não consigo, né? Eu sou incapaz, eu preciso de uma estratégia que seja sustentável para mim. E o jejum não se aplicaria aqui nesse caso. Então, dicas: escolher alimentos nutritivos que possam saciar durante o período de alimentação. E risco de perda muscular. A gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa perda de massa muscular mais acentuada, ela vai acontecendo, e a gente precisa ali sempre tá cuidando disso, né? Sempre fazendo atividade física, fazendo uma alimentação balanceada, para que a gente possa manter essa massa muscular, aumentar ela e não diminuir, porque já é normal que a gente vá perdendo, mas a gente não precisa, né, aceitar isso. Tem formas que a gente pode fazer para cuidar. E eu coloquei aqui para vocês. Incluir exercícios de força, consumir proteína de alta qualidade, né, durante os períodos de alimentação para que a gente consiga manter essa massa muscular. Combinado? E como começar o jejum intermitente de forma segura, né? Isso aqui é para quem se dá bem com a estratégia, para quem tem interesse em realmente verificar se funciona. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, então a gente precisa dar uma orientação correta ao invés de vocês fazerem de qualquer forma, né? E os passos iniciais é começar devagar, como eu estou falando para vocês desde o início da aula. A gente começar devagar, tentar jejuar por 12 horas e ir aumentando conforme o corpo se adapta, né? Manter hidratado, beber muita água, né? Beber chá, café sem açúcar durante o jejum, para ajudar e também não levar ali a um ponto de desidratação. Então, a gente precisa estar com essa hidratação perfeitamente calculada. Priorizar alimentos ricos em nutrientes durante os períodos de alimentação. Não é só focar nas calorias da dieta, mas focar na qualidade nutricional dos alimentos. O que você está consumindo de fato, porque é muito fácil eu pegar, por exemplo, o meu lanche da tarde, que é um whey, uma fruta e uma aveia, tem 300 calorias, e eu pegar e trocar por um biscoito recheado que tem 300 calorias. Mas será que a qualidade nutricional é a mesma coisa? Não é. Então, a gente precisa investir em alimentos que tenham uma boa qualidade nutricional, né, para estar consumindo durante esse período. Fazer os ajustes conforme as necessidades do seu corpo, né? Vendo como o seu corpo se adapta, como ele responde, como ele reage àquele estímulo.
E dicas que eu coloquei aqui para vocês é investir em proteínas e fibras. As proteínas para a gente evitar a perda de massa muscular e as fibras para a gente manter uma boa saciedade, para a gente regular o intestino, evitar comer grandes quantidades de carboidratos refinados. Quando a gente fala de carboidratos refinados, são ali os açúcares, doces, assim como biscoitos, tá? Não é o carboidrato, por exemplo, o arroz, o macarrãozinho de vocês, o pão. Esses carboidratos que estão ali dentro do planejamento de vocês, vocês podem estar consumindo. São carboidratos que, combinados ali com outros grupos alimentares, estão ali tendo uma alimentação nutritiva e completa, contendo todos os grupos alimentares e que vai auxiliar no objetivo de vocês. Então, quando a gente fala de carboidratos, são aqueles carboidratos ali que inclui bolo, doce, né? Carboidratos refinados, não são os carboidratos complexos. E o que fazer se não funciona, se não funcionou para você, né? Nem todo método funciona para todos, que é algo que eu sempre estou batendo na tecla com vocês, né? O que vai funcionar e fazer a gente emagrecer é o déficit calórico. As estratégias, elas vêm para ajudar e auxiliar de alguma maneira, mas o que vai fazer com que você emagreça é você estar em déficit calórico, consumir menos e gastar mais calorias. E alternativas, né? Manter uma dieta balanceada, com redução calórica controlada, que é o famoso déficit calórico que eu acabei de falar para vocês. Manter exercícios regulares, então estarem aí fazendo os exercícios diariamente. Ter acompanhamento profissional, nutricionista, personal, endocrinologista, né? O que for essencial para vocês e para a saúde de vocês. Eu sempre falo, ter esse tipo de profissional é investimento, não é gasto. Então, quando vocês resolveram adquirir o programa, quando vocês resolveram adentrar o programa, foi um investimento que vocês estão fazendo na saúde de vocês, na estética, na autoestima e atingir uma versão que vocês se sintam confortáveis, né? Então, todo tipo de coisa que você faz para sua saúde, para sua autoestima é investimento. E importante, mais uma vez, ouçam o seu corpo e busquem o que vocês se sintam bem, o que vocês se sintam com aquele vigor, saudável, bem. Isso vai fazer toda a diferença durante o processo e durante esse estilo de vida saudável de vocês. Combinado? Pode passar, Lô. Aqui eu coloquei uma conclusão de tudo que a gente falou, né? Sobre a questão do jejum. Ele pode ser eficaz para muitas pessoas, incluindo aqueles com mais de 40 anos ou de qualquer outra idade, mas não é uma solução única, não é a única estratégia que a gente tem para atingir os nossos objetivos, né? Então, o importante é encontrar o que funciona para você, para o seu corpo, respeitar os seus limites, ser paciente, entender que é um processo, né? Que a gente precisa ali caminhar um pouquinho de cada dia para chegar lá. E a chave para o emagrecimento é saúde, é encontrar equilíbrio. Não é seguir dietas restritivas, sem suporte, ou fazer coisas por conta própria da sua cabeça, certo? E agora a gente vai abrir o nosso momentinho para dúvidas, né, aqui no chat, e vocês podem estar tirando dúvidas referente à aula ou dúvidas também que vocês tenham sobre qualquer coisa em relação à alimentação. Estou aqui para ajudar, tudo bem? Vamos lá no chat que eu acho que já tem até perguntas por aqui. Olha, a Carla falando que ela se dá muito bem com jejum. É exatamente isso. Algumas pessoas se dão perfeitamente bem. Outras, já, gente, se eu fizer um jejum, vocês me encontram caída no final do dia. Podem ter certeza. Então, para mim é algo que não funciona. A mesma coisa a dieta low carb para mim também não funciona. Eu não vou conseguir viver se eu fizer algum tipo dessas estratégias alimentares que eu fico muito mal mesmo, sem energia, preguiçosa, não gosto de me sentir assim. Para quem tem hipotireoidismo e o jejum intermitente é indicado, funciona? Na verdade, com a questão do hipo, a gente tem ali algumas outras estratégias e alguns alimentos que a gente indica, né,
fazer. Não é que o jejum intermitente vá funcionar, tá? Pode ser que funcione e pode ser que não funcione. Mas, na verdade, com a condição do hipo, é mais questão de alguns alimentos que você tem que dar prioridade, tá? Então, na questão do jejum, do hipo, eu recomendaria não fazer de início, se você não sabe como o seu corpo irá, né, reagir. Por quê? Porque pensa comigo, o jejum intermitente, ele pode, de certa forma, afetar a produção de hormônios da tireoide, né? Então, a gente tem o hipo, que já tem ali essa questão, né, que ocorre quando a glândula da tireoide ela não está produzindo ali os hormônios suficientes. E a gente faz uma estratégia que pode afetar essa produção, então não seria recomendado. Mas é como eu falei, para alguns médicos, para alguns especialistas, às vezes eles podem te indicar fazer, mas não é ali a melhor estratégia. O que de fato aqui vai funcionar para você é você fazer ali um déficit calórico se você quer emagrecer, né? E mesmo assim cuidar dessa parte do hipo, tomar as medicações certinhas, conforme o endócrino passou, conforme o médico passou. E ali sempre estar fazendo dieta, evitando os carboidratos simples, refinados, que podem estar prejudicando. A aula vai ficar salva sim, tá, gente? Vai ser enviada para vocês. Quantas cervejas eu posso tomar por semana? Gente, quando a gente fala de bebida alcoólica, é muito difícil a gente. Ah, eu vou te definir aqui que tu pode tomar tanto de cerveja. Por quê? A gente sempre vai ter uma pessoa que bebe mais que a outra. E o que sempre, a minha recomendação em relação à bebida alcoólica é qual? Sempre optem por aquilo que vocês vão beber em menor quantidade. Ah, eu bebo menos cerveja, então eu vou optar por cerveja. Eu bebo menos drink, então eu vou optar pelo drink. Não te... E assim, o que eu recomendo é beber uma cervejinha com cautela em eventos sociais, uma vez ou outra, porque se você ficar ali toda semana esperando para beber aquela quantidade de cerveja, isso pode estar te prejudicando, prejudicando os teus objetivos. E acaba que aquilo já se torna parte da tua rotina. Não é algo mais especial, algo de comemoração, né? Você sempre vai estar ali esperando para beber aquela quantidade X de cerveja. A gente tem marcas de cervejas no mercado hoje em dia que são menos calóricas, que são mais indicadas e a gente consegue ali encaixar de uma forma melhor. Mas assim, bebam a cervejinha de vocês, escolham um diazinho no final de semana para beber ali de forma controlada. Não é também para vocês beberem uma grade de cerveja, pelo amor do Senhor, né? Mas também não é para vocês se privarem. A gente sempre está falando isso. Fazer dieta, ter um estilo de vida saudável, não é sobre restrições, mas é sobre equilíbrio. Você saber quando, a quantidade, né? E ter esse equilíbrio aí. Então, não se privem, bebam a cervejinha de vocês ali dentro do equilíbrio e da possibilidade da realidade de vocês. Também não vamos exagerar, por favor. Amanhã já começa o final de semana para vocês, então, né? Tranquilos aí, por favor. Para quem quer emagrecer, devo tomar whey? Gente, vamos lá. Como deve tomar o whey, né? O whey, ele nada mais é do que uma fonte de proteína. Não é obrigatório você tomar whey. Não é, olha, eu só vou emagrecer se eu tomar whey. Ou eu só vou ganhar massa muscular se eu tomar whey. Não. O whey a gente utiliza quando? A gente utiliza quando a gente quer complementar a proteína do dia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que precisa comer muito, que está em processo de ganho de massa muscular e não consegue atingir esses objetivos, essa meta de proteína diária só com comida, vai lá e a gente suplementa o whey. Ou outra situação é quando a pessoa precisa de uma fonte de proteína mais rápida, mais prática. Então, exemplo, eu não consigo fazer um ovo aqui no meu trabalho, então eu vou levar minha dose de whey para eu ter minha proteína, tá? Mas não é que, ah, se eu não tomar whey eu não vou emagrecer, eu preciso tomar whey. Jamais, tá? O whey, ele é uma fonte de proteína que vocês podem estar utilizando para substituir a fonte de proteína animal de uma forma mais prática. Entenderam?
Então, não vão gastar o dinheiro de vocês à toa, se vocês estão tranquilos comendo proteína aí animal de vocês, seja um franguinho, um ovinho, né? Fiquem tranquilos. Deixa eu ver aqui, que vocês vão perguntando, vai subindo, né? Deixa eu só olhar aqui onde foi que parou. Qual a orientação para quebrar jejuns mais longos, acima de 48 horas? Rafa, na verdade, eu nem indico, tá? É um tempo de jejum muito grande, muito longo, porque aqui no caso acontece esse jejum de 48 horas. O que que ocorre? Né? Porque assim, o máximo mesmo é 24 horas e também eu nem indico muito não, porque é muito tempo já. O teu metabolismo ele vai ficar totalmente instável, quase parando ali, porque você não está colocando nada para dentro. Então, para ele te manter vivo em pé, ele precisa ali utilizar tuas últimas reservas. E aí tudo que você colocar para dentro depois, ele pode acabar armazenando em gordura e não em energia. Então, é um tempo de jejum muito grande. 48 horas é um tempo de jejum muito grande, extremamente, tá? Flávia, qual a tua dúvida sobre a tireoide em relação ao hipotireoidismo? Eu acho que a resposta que eu dei lá em cima já te ajudou, em questão de saber se ajuda, né? Eu acredito que sim. A gelatina zero, ela pode ser utilizada dentro da rotina alimentar de vocês tranquilamente. Inclusive, é um alimento que vai ajudar a dar mais saciedade, né? E a gente consumir menos calorias, não consumir calorias, ela não vai prejudicar os objetivos de vocês. Então, pode sim estar inserindo, tá? Olha, outra pessoa falando que se sente muito bem com o jejum. Samara, a gente escuta alguns mitos sobre a água com gás. Qual a real? Ela atrapalha em algo? Em nada, gente. Não vai atrapalhar em absolutamente nada. A única diferença é que ela tem a adição de gás. Eu, por exemplo, adoro uma água com gás com limão e muito gelo. Pra mim, assim, é uma excelente opção de bebida para substituir o refrigerante, sabe? Fica muito bom e a gente consegue ali ter uma bebida diferente para acompanhar nas refeições, aumentando nossa saciedade, sem calorias, sem prejudicar os nossos objetivos. Então, pode tranquilamente incluir na rotina alimentar, tá? Olha, a Michelle falando que faz o de 12 horas, treina em jejum, já se adaptou. Muito bom. Gente, calma aí, tá? Tô encontrando aqui a ordem das perguntas, já dá certo. Sobre o treino em jejum, fazendo jejum intermitente, pode manter? Se você se sente bem, você pode manter. Tem algumas pessoas que não se sentem bem, não se sentem confortáveis em treinar em jejum. E aí, né, tem que fazer uma refeição antes. Falando de mim também, compartilhando com vocês, que eu acho que é bem legal vocês ouvirem o outro lado, eu não me sinto bem treinando alimentada, né? Eu me sinto melhor treinando não estando alimentada. Porque, na verdade, vocês não vão estar em jejum, vocês não vão estar alimentados, né? Mas aí tem pessoas que se sentem bem. Se você se sente bem, pode sim continuar. Voltando, faz uma refeição ali bem completinha, né? De acordo com o recomendado. Alex, o que devo comer no café da manhã? Então, é recomendado que vocês sigam o cardápio que foi passado para vocês, mas no café da manhã eu sempre indico ter uma refeição completa, né, contendo um carboidrato de qualidade, uma proteína, ali um derivado de leite, podendo ser um queijo, requeijão light, ou até o leite mesmo, né, para quem prefere, e uma porção de fruta. Então, é um café da manhã bom, que a gente consegue ter bastante saciedade, bem nutritivo, e é assim o que eu mais indico para os meus pacientes e que de fato dá certo, tá? Cíntia, boa noite. Recebi meu cardápio hoje com horário. É exatamente isso, Cíntia. Pegar as refeições que você tem, né? Que foram passadas para você dentro do seu cardápio, não deixar de fazer nenhuma delas. Você quer fazer jejum? Pode fazer o jejum, mas não deixa de fazer as refeições que foram passadas. E aí faz todas elas dentro da janela de alimentação. É isso mesmo, tá? O jejum intermitente vai ajudar em não consumir as calorias por um determinado tempo? Gente, não. Porque é como eu acabei de falar para a Cíntia, o jejum intermitente ele é uma estratégia, mas não é que você vai consumir menos, né? Ele vai estar ali atuando na tua forma, na tua questão metabólica. Mas ele não vai deixar com que você consuma
menos calorias, porque dentro da sua janela de alimentação, você tem que fazer suas refeições normalmente, tá? Cuscuz com ovo de manhã ou à noite? Pode sim. O cuscuz com ovo de manhã é uma excelente opção. No jantar também pode ser uma opção, trocando ali o arroz pelo cuscuz e mantendo a fonte de proteína, né, o ovo. Olha, tomar só whey no jantar eu não recomendo, tá? Porque a gente não vai ter uma refeição completa, a gente vai ter só ali a proteína. E a gente precisa ter uma refeição que forneça pra gente todos os nutrientes essenciais. Então, só whey no jantar eu não recomendo. O que que tu poderia fazer? Poderia fazer o teu jantar normalmente e deixar esse whey para uma ceia, caso tu sentisse fome e tudo, fazia esse whey depois. Ou então, por exemplo, eu não quero comer o ovo no café da manhã. Aí tu vai manter o cuscuz, né, por exemplo, e tu passa esse whey lá pro café da manhã. Também seria uma opção, tá? Gilda, low carb e jejum intermitente já funciona para mim há 3 anos atrás. Hoje eu não consigo obter. O que deve estar ocorrendo é que o teu metabolismo ele não responde mais com esse tipo de estratégia alimentar. E o que que acontece? Quando você segue uma estratégia alimentar por muito tempo, jejum intermitente, low carb, cetogênica, são estratégias alimentares que devem ser ali feitas a curto prazo. No máximo ali uns 21 dias, por exemplo, sabe? E quando você faz por muito tempo, o teu corpo ele já entra ali em um efeito platô e ele não responde mais. Então pode ser o que tem acontecido. E aí hoje ele vai responder com uma estratégia alimentar normal, né? Só mantendo ali o déficit calórico, se alimentando bem, direitinho. Diego, nesse caso da gota, tá? Eu também não recomendo. Não é indicado que tu faça. É melhor que faça as refeições certinhas, não tenha período de jejum, tá? Faça normalmente as tuas refeições. Café da manhã. Nesse caso, tá? Tem muita gente que faz dessa forma. Eu prefiro o jejum noturno. Então, eu te recomendaria, de fato, que a tua última refeição fosse ali por volta de 5 horas, 4 horas da tarde, pra tu fazer o café da manhã normalmente no dia seguinte, entendeu? E assim, pra você que tem hipertensão, eu não recomendo fazer o jejum intermitente. Já é ali uma patologia, uma comorbidade que a gente não recomenda, tá? Faço jejum praticamente todo dia, janto às 19, não tomo café da manhã. É isso que eu tô falando. A questão da gente deixar de fazer o café da manhã não é interessante. É interessante o quê? Você evitar um volume de comida muito grande na parte da noite. Quando a gente fala, se eu comer de noite eu vou engordar. Por que que a gente fala isso? Isso surgiu, tem embasamento, tá? Porque o que acontece? De noite, o nosso corpo ele não funciona da mesma forma que ele funciona de dia. Não funciona ativamente como funciona de dia. Então, ele é mais lento, ele é mais preguiçoso. É por isso que eu falo para vocês implementarem o jejum noturno, que ele vai funcionar muito melhor do que esse matinal, tá? Então, no caso, seria o quê? Fazer tua refeição normalmente, a última refeição ali até 6 horas da tarde, 7 horas, e fazer o teu café normalmente no dia seguinte, ali às 8 da manhã, por exemplo. Entendeu? E assim, tu tá falando que já faz isso por muitos anos. Isso pode causar uma instabilidade metabólica, teu corpo ele não vai mais responder de forma positiva, fazendo com que tenhas ali resultados, porque o jejum é uma estratégia alimentar a curto prazo. A gente não tem que levar ao longo da vida, sabe? Deixa eu ver aqui. Gente, pera. Quais sinais do corpo que podem indicar que o jejum está sendo feito de forma saudável? O teu corpo ele vai responder de forma positiva, tu não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, tu vai se sentir bem, vai se sentir ali com bastante energia, né? Não vai ter ali indisposição, dor de cabeça. Então, vai estar funcionando
tudo bem, teu corpo vai estar reagindo de forma legal em relação ao objetivo estético, à qualidade de vida, né. Mas isso, no começo assim, 2 diazinhos ali você se sentir alguma coisa, ok, mas isso ser persistente não, tá. Eu trabalho à noite, dia sim, dia não. Posso fazer o jejum na noite que estiver em casa, mas como é que funciona esse trabalho noturno? Como é que funcionam esses horários? Gente, o jejum é de quanto em quanto tempo, né? O jejum é uma estratégia a curto prazo, não é para você estar fazendo sempre, não, e para o resto da vida. Você vai fazer ali 21 dias, funcionou? Ok. Não funcionou? Vamos para outra estratégia, né? Mas assim, não é algo que é obrigatório que você tem que fazer, tá? E é aquilo, não vai funcionar para todo mundo, foi como a gente conversou. Eu trouxe essa aula mais para vocês para a gente saber aplicar isso da forma correta, porque às vezes a gente aplica muito da forma errada, e aí acaba realmente não dando certo. Eu tomo café com açúcar, eu não consigo tomar café sem açúcar ou com stevia, o que fazer? Célia, tá tudo bem se já tentou tirar, não deu certo, né? Mas assim, se tu nunca tentou tirar, eu recomendo ir tirando aos pouquinhos, depois tomando ali com uma canela ou só com leite, para ir tirando esse açúcar aos poucos, porque é uma mudança de hábitos, né? Você fazendo ali todos os dias, isso vai acabar se tornando ali um hábito mesmo na tua rotina. Agora sim, eu já tentei de tudo e eu realmente não consegui. Aí eu te recomendo, bota ali um pouquinho de açúcar, não tem problema, desde que seja uma quantidade reduzida, né? Também não vão colocar ali uma colherona de açúcar, uma quantidade reduzida. Tem outro adoçante que não tem um gosto tão residual como stevia, que é o xilitol. Então pode estar tentando comprar o xilitol, é um adoçante natural, e aí vai colocando ali no café o xilitol, de forma controlada também, tá? Aí pode ver se vai conseguir tomar, ter uma melhora ali. Creatina, gente, creatina ela é assim um suplemento que a gente tem muitos benefícios, né? É um dos suplementos comprovados no mercado que a gente tem, que tem maiores artigos científicos. E a creatina, além dela ajudar na questão de ganho de massa muscular, ela ajudar a manter essa musculatura, ela também vai ajudar ali na questão neurológica. Ela vai ajudar no teu desempenho físico, né? Vai ajudar no teu envelhecimento. Então, ela vai melhorar muita coisa. A tua força, a tua potência muscular é muito positiva. Então, quem tem a oportunidade, quem pode tomar, eu recomendo, podem tomar. Até por conta da questão que eu falei para vocês. Com o passar dos anos a gente vai perdendo massa muscular e tomara para a gente conseguir manter isso é muito bom. E a gente conseguir ali manter uma força muscular, uma síntese proteica adequada, né? É bem, bem importante mesmo, tá? Deixa eu ver aqui onde parou. BCA, vocês podem cortar. Glutamina também, tá? Não tem necessidade de vocês tomarem, vai ser um dinheirinho que vocês vão pegar ali e gastarem à toa. Principalmente o BCAA, tá? Gente, BCAA vocês vão encontrar nada mais, nada menos que no frango, no ovo, na carne. Então, não tem necessidade de suplementação. Se vocês querem investir em um suplemento de qualidade mesmo, que realmente vá surtir um efeito, que tenha ali comprovação no mercado, seria creatina e whey. Mas fora a questão da glutamina e do BCAA, não vejo necessidade, tá? Posso até trazer para vocês numa próxima aula, percebi que teve bastante pergunta sobre suplementação, numa próxima aula sobre a questão do suplemento. Acho que seria legal da gente trazer, a gente já teve essa aula também, mas são assuntos assim bons pra gente sempre estar trabalhando, sabe? Que é bom a gente sempre estar batendo na tecla. É necessário fazer várias refeições por dia? Gente, eu recomendo pelo menos 4 refeições no dia, tá?
Por quê? Justamente ali para o teu corpo entender que tu tá colocando algo para dentro e ele não estocar a única refeição que tu tá fazendo, estocar em gordura. Então é importante para manter um metabolismo mais ativo, fazer ali pelo menos 4 refeições no dia ou mais. Como burlar a vontade de doce? Gente, comendo doce, tá? Não tem mistério. Eu sempre falo, tá com vontade de comer doce? Come um doce de forma controlada. Não precisa vocês excluírem o doce da rotina de vocês, mas que consumam ali de forma controlada. Por exemplo, eu vou incluir aqui 20 gramas de doce de leite, uma paçoca, 20 gramas de leite condensado com uma fruta. São opções de doce que dá para vocês encaixarem sem prejudicar os objetivos de vocês, consumindo de forma controlada, justamente para não chegar num único dia da semana e vocês exagerarem, comerem tudo que vier pela frente de doce, tá? O que comer para sair do jejum. Não tem algo específico, tá? Eu vou comer tal coisa para sair do jejum. Você tem que fazer uma refeição completa, contendo carboidrato, proteína, uma gordura saudável, uma refeição bem completa que te forneça ali todos os grupos alimentares, todos os nutrientes essenciais para o teu corpo. Mas não há nada assim, uma comida em específico, um alimento que isoladamente tenha que consumir, tá? Nesse caso, pode consumir whey sim, zero lactose, tem tolerância, né? Não tem problema, pode sim, não zero problemas, tá? Nem, no café da tarde, como pão, e no café da manhã também, né? Não tem nenhum problema, desde que isso esteja ali dentro do teu planejamento alimentar, dentro do que foi estipulado para você atingir seus objetivos, dentro da quantidade adequada, tudo certinho, tá? Ó, o Felipe falou que se sente melhor treinando é, sem o café da manhã. Tá vendo como muda muito de pessoa para pessoa? O café pode ser consumido várias vezes no dia, desde que ele não te prejudique no sono. Eu não recomendo consumir o cardápio ali, consumir o cardápio ali, a pergunta de baixo. Eu não recomendo consumir o café após as 2 horas da tarde, se tu tem problema com sono. Mas também não é para exagerar nessa questão da cafeína, né, gente? Para bem tranquilo, tá? Uma quantidade adequada. Deixa eu pegar esse moço aqui, que quer fazer parte da aula. E assim, Flávia, em questão do cardápio, as meninas do suporte vão entrar em contato com você para estar encaminhando o cardápio direitinho, tá bom? Ou você pode também estar entrando em contato diretamente com a gente para encaminhar o cardápio para você, tudo bem? Mas não se preocupa que você não vai ficar sem, não. 3 centímetros de cintura. Perdi isso malhando, seguindo o plano alimentar, mas meu peso na balança subiu. Geu, tu pode ter ganhado massa muscular, tá? O teu músculo, ele pesa mais do que a gordura, mas a gordura, ela ocupa um espaço maior no teu corpo. Então, quando tu tá treinando, né, fazendo tudo certinho, o teu peso na balança, ele pode aumentar, porque tu pode ganhar massa muscular e ela vai pesar mais. Mas isso não significa que tu não tá reduzindo o percentual de gordura, pelo contrário. Isso é bem positivo até, tá? Porque tu não tá perdendo massa muscular. Tu tá emagrecendo com qualidade. E aí a gente sempre tem que visualizar ali a tua perda de medidas, como tu tá se sentindo nas tuas roupas, na tua qualidade de vida, tá? Qual a tua opinião sobre shake como substituto de uma refeição? Gente, eu não recomendo de forma alguma, tá? Um shake nunca vai substituir a tua refeição ali completa, né? Nunca vai te fornecer tudo que uma refeição in natura, que é algo menos industrializado, vai te fornecer. Né? O shake ele pode ser utilizado ali dentro de um lanche da tarde, dentro de uma opção ali de uma refeição intermediária, mas eu não recomendo estar utilizando ali sempre como uma opção de refeição. Pode assim, olha, num dia eu não tô a fim de comer comida mesmo, tô a fim de comer algo mais líquido, mais pastoso, aí faz um mingauzinho de aveia com whey, por exemplo, ou faz uma vitamina de frutas e adiciona whey para tornar mais proteico, né, para deixar ele melhor, mas substituir totalmente a refeição pelo shake, não, tá bom?
O suco de maracujá e limão não vai substituir a água, tá? De forma alguma. Nenhum suco, nenhuma outra bebida vai substituir a água. Mas você pode estar utilizando o suco de limão para utilizar ali como bebida para combinar numa refeição, que é uma bebida de baixa caloria, né? Pode estar utilizando, mas não vai substituir a água, tá bom? Mas com a refeição de 16 horas, então não pula o café. Depois só passa o almoço para o jantar, pode ser assim. Eu recomendaria, no horário que você está podendo fazer refeição, fazer o café, o almoço, um lanche e um jantar mais cedo, né? E depois ficaria a parte noturna, sem consumir nada, até o dia seguinte, para fazer o café da manhã novamente. Pri, não é que o hipertenso não possa realizar o jejum, tá? Mas pessoas que possuem algum tipo de patologia ou comorbidade, como o jejum, como a hipertensão, diabetes, tudo, é preciso a gente buscar um médico, ver se está tudo controlado, se está tudo ok. Pode ser que essa pessoa passe mal também, então a gente tem que estar sempre olhando. Pessoas que têm algum problema de saúde, tá? A gente sempre tem que estar ali orientando, verificando tudo. Deixa eu ver aqui onde parou. O que comer na última refeição para iniciar o jejum? O cuscuz com ovo poderia ter pegado a proteína, o cuscuz tu iria substituir ali no lugar do arroz. Mas fazer uma refeição completa, conforme está no cardápio de vocês, né? Fazer todas as refeições propostas dentro do planejamento de vocês, normalmente. E depois fazer a janela de jejum, né? Caso queiram fazer. Estou fazendo jejum, mas estou ficando estressada, dor de cabeça, cansada com prisão de ventre. Clê, tu já viu que aqui não funcionou, né? Pra ti. Então, tá tendo muito efeito colateral, né? Até prisão de ventre e tudo. Não recomendo tu continuar nem intercalado. Recomendo fazer ali o cardápio normalmente, sem jejum, sem nada, porque o teu corpo ele não tá reagindo de forma boa, de forma positiva, tá? Gente, dieta cetogênica é uma das dietas mais restritivas que a gente tem. Eu não recomendo fazer a dieta cetogênica. É uma das dietas que a gente menos trabalha. Bem difícil mesmo. Mas, assim, né? É a opção de cada uma, de cada pessoa. Eu não indico a estratégia da cetogênica por ela ser restrita demais. Você fica restrito de quase tudo ali, tá? Então, não recomendo, de fato. O eritritol também é um bom adoçante, Gilda. Eritritol, xilitol, são adoçantes ali naturais, né? E aí a gente pode estar utilizando. São bons sim. Tiago, de fato, eu vou ter que concordar contigo. Gente, consumir café gourmet é um caminho ali sem volta e todo mundo fala isso, né? Aqui na minha cidade a gente não tem muitas opções, então eu consumo normal, mas também já consumi esses gourmetizados, como o Thiago tá falando. E a diferença é grande, né? Então, isso falou de conseguir parar de colocar o açúcar é muito sério, porque o café, o sabor do café é muito diferente do café mesmo que a gente compra convencional, sabe? Então, quem tem a oportunidade, seria bem legal vocês provarem, viu? O café gourmet. Inclusive vende na Amazon, se vocês quiserem provar. É bom também, é carinho, gente, é caro, mas o sabor é diferente, dá pra experimentar, ter essa experiência, sabe? Fábio, nesse caso tu tem tendência, tu não tem nenhum problema renal. Sem problema. Pode tomar creatina sim. Agora, se tu tivesse algum problema renal, aí tem que consultar o médico que te acompanha, sabe? Mas nesse caso aqui, se não tem, tranquilo, tá? Beber algo no almoço ou jantar é ruim? Não é ruim, desde que seja algo de baixa caloria ou zero caloria. Exemplo, a água com gás e limão que a gente falou, o suco C-Light, H2O, refrigerante zero uma vez ou outra, né? Não tem problema tomar, não, né? Vai ali prejudicar um pouquinho mais a tua digestão, mas
é somente ir. Dizer que vai trazer algum outro prejuízo, tranquilo, não tem não. A quantidade de creatina, eu recomendo pelo menos 5 gramas no dia. E o whey pode variar de acordo com a tua dieta, mas geralmente é de 20 a 30 gramas, que corresponde a um scoop. E muda muito de marca para marca. Tem algumas marcas que, para você atingir a quantidade correta de proteína e a quantidade ali dos outros componentes, você tem que consumir uma quantidade maior. Então, isso é bem relativo, tá? A quantidade de whey. Tem alguma lista de frutas que podemos consumir? Célia, dentro do cardápio que foi enviado para vocês, tem a lista de substituição que vocês podem estar utilizando para, né, estarem fazendo ali a substituição das frutas do cardápio principal. Essa questão da lista de doces e quantidades, eu posso estar fazendo um material para vocês, né, de opções que a gente pode encaixar sem prejudicar ali e enviando, tá? Atum e sardinha enlatada vale? Vale, inclusive tem na lista de substituições de vocês, tá? O atum eu recomendo vocês comprarem o em água e não em óleo. E a sardinha sempre tirar ali o óleo, tá? Mas tem ali na lista de substituição de vocês a quantidade certinha. Olha, outras pessoas falando da experiência com jejum. A Carla falando que já fez cetogênica e não dá para manter. Gente, a cetogênica é muito restrita, é muito difícil e eu não indico de verdade para vocês. E o rebote dela às vezes é muito grande. Charles, a questão do café à noite, ele pode prejudicar o teu sono, pode prejudicar ali outras questões da tua parte de saúde, né, por conta da cafeína. Então, assim, eu quero tomar, ter o gosto do café. Aí tu pode estar tomando um descafeinado, por exemplo. Mas, assim, tem muita gente que toma, né, mas eu não indico, porque é cafeína, não é algo para se tomar nesse horário da noite. Pode estar prejudicando a tua saúde. O excesso da cafeína em si já prejudica, né? Fabiano, o que fazer para consumir, para perder a gordura localizada? Fazer dieta, fazer os treinos, manter uma boa hidratação, um bom sono, né? Um conjunto de fatores para a gente reduzir o percentual de gordura. E nunca a gente vai reduzir o percentual de gordura de um local isoladamente, e sim do conjunto todo, do corpo todo, tá? A gente não consegue reduzir a gordura de um lugar só do nosso corpo. Quem dera que fosse assim, galera. Ia ser muito bom. Eu quero reduzir só a barriga, né? Mas infelizmente não. A gente perde de forma completa. E aí depois vai fazendo recomposição ali corporal, né? Para ir ganhando massa muscular, tudo. Fazendo os ajustes com a dieta e com o treino. Mas o que vai fazer você atingir esses objetivos é o treino, a dieta, o sono, a hidratação, né? Manter um estilo de vida saudável mesmo. Iogurte de kefir é uma boa opção para o café da manhã? É uma boa opção, sim. Pode estar sendo utilizado, com certeza. Olha, a Gilda falando que a qualidade do sono dela é terrível. Já faz quase 40 anos que não consigo fazer um sono de 6, 7 horas. Eu recomendo, Gilda, não sei se tu já tentou fazer higiene do sono, né, para ver se tu consegue melhorar e avaliar os outros fatores que podem prejudicar o teu sono. Às vezes é estresse do dia, trabalho, e aí de fato é difícil da gente conseguir mudar, né? Mas também tem o uso de medicação, né? É sempre bom tu passar com um profissional. Hoje em dia tem profissionais, tem testes de sono que a gente faz, né, para te dar uma orientação melhor e entender o que que acontece. Então, eu te recomendaria, assim, a fazer, iria te ajudar bem. E o sono é muito importante, gente. É no momento do sono, do descanso, que o nosso corpo, ele faz essa regeneração celular, que ele ali consegue fazer com que tu ganhe massa muscular, que regule os hormônios. Então, o sono, ele é muito, muito importante para os nossos objetivos e para a nossa saúde também, tá? Gente, acho que eu respondi todo mundo.
Eu amei a aula de hoje. Vocês estavam muito participativos, conversadeiros. É assim que a gente gosta de ver vocês, né? E eu acho que eu vou trazer na próxima aula para vocês o tema de suplementos, né? Porque foi algo que a gente viu bem aqui nas perguntas, tá? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, vocês podem estar mandando mensagem para as nossas meninas do suporte incríveis. Todos os meninos, todo mundo que está lá, e eles vão dar todo o suporte para vocês. Se for alguma coisa técnica, eles vão falar diretamente comigo e eu vou lá e respondo vocês, tá? Podem contar comigo durante o processo de vocês. E vamos juntos, né? Eu sei que é muito difícil, não é fácil, mas quando a gente tem ajuda, isso se torna muito mais fácil, né? Então, muito obrigada, boa noite para vocês e até a próxima. Beijos, beijos.